Fábio, a esposa Érica. Estamos aqui diretamente de Toronto. Mentira, a gente está aqui no nosso condomínio e, como prometido, viemos falar sobre o nosso visto americano. E aí, será que foi aprovado ou não? No título do vídeo já vai entregar. Mas a gente vai falar um pouco sobre as perguntas. Foi uma entrevista bem difícil, de certa forma, e até agora que a gente lembra, por enquanto tem o quê? 16 perguntas? Isso. Então foi algo em torno de 16, 17 perguntas, e a gente vai contar um pouco como que foi a nossa entrevista. Primeiro a gente vai falar como foi, tipo, a experiência. Como a gente é de Teresina, aqui em Teresina não tem lugar, não tem consulado americano. Ou seja, a gente teve que viajar para Recife para poder tirar o visto. A gente já tinha programado tudo, a gente já tinha marcado com a agência, e a gente foi para a agência, eles agendaram, e a gente foi para Recife. E chegando lá, a gente marcou tudo para o mesmo dia. As fotos. No caso, é bem simples. Você chega, tem uma fila, em 10 minutos você tira a foto, cola digital. Uma coisa bem simples. Pode ir para casa. Rápida. O restante do processo todo é feito no consulado americano. A gente chega no consulado, entrega o passaporte, né? Tem os protocolos de segurança, que tipo, a gente colocou os objetos na esteira, aí eles mandaram ela seguir direto para a sala, não esperaram nem ela não podia nem esperar para pegar os objetos dela. Ele pegou meus objetos. Como a gente foi como família, a gente estava como família. Foi nós dois. Então eu passei direto e ele pediu para ele ficar para recolher meus objetos. Não pediu nem para mim ficar para me recolher meus objetos. E aí a gente já foi para outra sala, lá tinha uma moça e ela pediu novamente nossos passaportes. E aí pediu pra gente direcionar para uma sala, que essa sala já era o lugar da entrevista. Tinha várias pessoas na fila, porém a gente não foi direto para a fila, a gente ficou nas cadeiras aguardando até ela trazer nosso passaporte e pedir pra gente ir para a fila. A gente vai estar analisando alguma coisa ali antes de, pelo menos, a gente ir pra fila. A gente fica na cadeirinha da tortura, aquela ali, que você fica escutando todo mundo do lado. Visto aprovado, visto negado, isso, aquilo, simplesmente você fica escutando tudo. E isso é muito prejudicial. Eu acho que é uma coisa que prejudica bastante. Psicológico da pessoa. A gente fica nervosa pelas outras pessoas. Mas é um ponto que interessa. Depois a gente comenta um pouco, depois, como que foi. A gente Só um detalhe que é importante. A gente, as pessoas têm curiosidade, como que é. Como eu já expliquei, tem a fila. E aí, como que é? A pessoa senta, a pessoa... É o guichê da lotérica. Você já foi na lotérica? Pronto, mesma coisa. E exatamente aquelas casas de câmbio. Pessoa do lado de dentro e... Só a diferença é que é uma lotérica com um microfonezinho. Pronto. Casa de câmbio. Tem o microfone, a pessoa do lado do vídeo, a gente fica em pé do outro lado sendo entrevistado. Já todo mundo conhece casa de câmbio. Vamos na casa de câmbio pra conhecer. Você sabe como é que você pode na casa de câmbio. Boa dica. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco das perguntas. Não está na ordem exata que ela perguntou, mas a gente tentou lembrar o máximo na ordem que ela perguntou. Porque foram muitas perguntas. Não é fácil de lembrar todas as perguntas. Mas ainda mais porque você vai na mão. Acredito que a gente lembrou todas as perguntas que ela fez pra gente. A primeira pergunta que ela fez é: pra onde vocês vão? E a pergunta assim, primeiro ela falou boa tarde, e pra onde vocês vão? Respondemos, nós vamos pra Miami. Aí ela, o que vocês pretendem fazer em Miami? Nós vamos acho que não foi só turismo. A gente respondeu turismo. Sim, foi só turismo que a gente respondeu. Comemorar um casamento? Não, só turismo. Vamos a turismo. Aí ela perguntou: vocês são namorados? Aí eu respondi que não, que a gente tinha uma união estável. A gente é casado através da união estável. Quanto tempo vocês pretendem? Quanto tempo vocês estão juntos? Exatamente. A gente falou, não interessa a vocês. Aí... Cruz. Como que vocês trabalham? Aí a gente explicou, como a gente falou no vídeo anterior, a gente tem uma casa de massa aqui em Teresina. Nós temos um restaurante, uma casa especializada em massa, e a gente trabalha com isso. A gente vende massa. Ponto. Somos empresários, Somos empresários, temos um restaurante
uma casa que é especializada em massas. Que foi exatamente isso que a gente colocou. No preenchimento da 160. A gente tinha colocado na certificação lá que tem, são os proprietários da casa de massa, e lá ele pergunta uma inscrição sobre o seu emprego. Aí a gente colocou isso, que eram os proprietários da casa de massa, que eram os proprietários de uma casa especializada em massas. A gente respondeu exatamente como a gente colocou. Sempre do mesmo jeito. Depois a gente vai dar umas dicas sobre o DS 160, como preencher e tudo mais. E que, na minha opinião, é melhor você preencher do que mandar pela agência. A gente fez por uma agência e não é que o serviço tenha sido ruim, mas é porque não é a mesma coisa quando você preenche. Você tem muito mais segurança. Mas no próximo vídeo a gente comenta sobre isso. Aí ela perguntou, quando vocês abriram a empresa? A gente falou que tinha aberto em fevereiro de 2017, mas que tinha começado a operacionalizar desde julho de 2017. Isso. A gente tinha uma duvidazinha, mas a gente ficou bem seguro em relação a isso, porque a gente já tinha comentado, porque a gente abriu o nosso CNPJ numa data e a gente começou realmente a funcionar em outra. Brasil. Aí a gente ficou naquela dúvida, a gente fala quando abriu, a gente fala quando estava realmente funcionando, então a gente achou melhor falar os dois. A gente abriu essa data e a gente começou a funcionar essa data, pra ser bem uma coisa bem... E tinha o cartãozinho lá do CNPJ com a data de abertura, né? Aí isso ela já foi lá pro computador e começou a digitar. Quando a gente falou, ela viu no nosso DS que a gente era dono da Casa Massa. Então ela foi lá, como vocês curiosos devem estar fazendo agora, foi lá no Instagram e a gente tem quase certeza que ela estava no Instagram da empresa. Porque ela começou a digitar, ela começou a pesquisar, daí ela começou a bater curiosidade. Foi onde começaram as perguntas, de verdade mesmo. Bom, aí foi essa hora que a gente percebeu que ela deu uma pausazinha e ela digitou no computador e ela ficou só mexendo no mouse, como se fosse só baixando pra ver no Instagram. A gente não tem certeza, mas a gente tem uma... Ela olhou o Instagram, certeza que ela achou o Instagram ligeiro. Uhum. Aí ela vem do nada. Isso ela perguntou do nada. A empresa de vocês é franquia? Aí a gente... Na verdade eu respondi que não, que a gente pretendia franquear em breve. Foi o que eu respondi. Foi? Foi. Ah. Eu falei ainda não, só ainda. Sempre levando no tom assim mais pra fazer ela sorrir, né? Não aconselho, tá? Aí, isso é coisa de retardado. Aí eu, ainda não. Muita gente acha que já se ligando que ela tava olhando a empresa. De algum jeito ela tinha localizado a empresa. Por que ela perguntou se a empresa Do era nada, franquia? se era franquia. Aí eu não, muita gente acha que era o que ela tava achando que era, mas ainda não. Tem muita gente que quer comprar, mas a gente tá primeiro estruturando para depois transformar em franquia e tudo mais, enfim. Ele respondeu desse jeito, eu achei que ele se prolongou muito na conversa. Mas enfim, aí eu ainda complementei, dizendo que a gente tinha feito de uma maneira... Modelagem de franquia. Exatamente. Aí ela perguntou quantos funcionários a gente tinha. Quantos funcionários a empresa tem? Foi nessa hora que a gente se enrolou um pouco. Porque ela falou os funcionários só tipo assim, a galera do atendimento. Isso. Aí eu virei. E ela notou que eu ia errar, né? A gente consular. Então o que foi que eu fiz? Lá tem 4. Aí eu ia falar outro número, né? Aí eu virei. Tem 11. Tem 4 no atendimento, mas a gente também tem os funcionários na área gerencial e tem os entregadores. Foi, aí na hora que ele virou Que não falou, podia se contradizer de forma 11, ela virou e perguntou. 11? Porque ela já tinha dito 4, falei 4, entendeu? Aí ele foi explicar. Todo tempo eu, sim, tem 4 na operação, o gerencial e os entregadores. Ele foi explicar por que eu tinha falado. Aí ela vira misticamente. Vira do nada e me pergunta quantas mesas tem o seu restaurante. Aí foi a hora que eu virei assim. Foi mais uma vez que a gente tem a certeza que ela estava olhando o Instagram. Aí eu parei pra pensar, porque nem eu sabia quantas mesas tinha no restaurante. Parei pra pensar e contar quantas mesas tinha. E eu respondi. Ela viu a gente realmente pensando pra lembrar quantas mesas tinha. E com certeza bateu com o número que ela tava vendo de mesas lá no Instagram. Aí ela vira misticamente, e eles são muito bem preparados pra te pegar. Aí ele vira do nada, pra ter certeza que a gente realmente trabalha com aquela empresa. Ele vira, por que vocês decidiram abrir empresa? Tipo, oi? A vontade de responder não te interessa, velho. O que tu tem a ver com isso?
Mas a gente foi pensar e explicou realmente por que a gente decidiu abrir empresa, como a gente gosta muito de macarronada e tal. E explicou direitinho pra ela por que a gente decidiu abrir empresa. Aí ela volta no assunto inicial sobre viagem e sobre a gente. E onde vocês moram? A gente mora em Teresina, Piauí. Eu acredito que ela tenha perguntado isso pelo fato da gente ter tirado nosso passaporte em outro local e a nossa empresa está localizada em Teresina. A gente tirou aqui próximo. Aí ela ficou meio que confusa aonde a gente morava. Depois a gente vai, quando a gente for dar mais umas dicas como que a gente tirou nosso passaporte, preenchimento 10.160, a gente vai explicar direitinho um pouco que a gente não tirou o passaporte aqui em Teresina. Vai tirar em Caxias, no Maranhão. Aí ela viu outro estado e tal, deve ter ficado meio desconfiada, né? Aí perguntou isso daí. Aí ela, que dia vocês pretendem ir? 20 de dezembro. Quantos dias vocês pretendem ficar lá? 15 dias. Aí como estava um ambiente bem agradável da entrevista, aí eu virei, 15 dias, a gente pretende passar o Natal e o Réveillon em Miami. Isso foi uma pergunta, ela perguntou uma pergunta atrás da outra, assim, foi pouco tempo a resposta. Não, aí ela emendou, que é essa terceira. Aí, e a empresa de vocês vai ficar fechada durante esse tempo? Aí a gente, não. O meu sogro, o pai dela, já administra a empresa tem um tempo, é nosso sócio, e ele vai ficar administrando a empresa enquanto a gente vai passar o período em Miami. Né? A gente comentou também que tinha fechado a empresa ano passado e É, que os clientes brincando que tinham isso. reclamado durante esse período que a empresa fechou. E sempre levando pro ar que eu não aconselho levar, pro lado da brincadeira. Não aconselho mesmo. Aí ela vira, porque fica mais tenso. Quando você leva pro lado da brincadeira, porque ela pega mais no pé, eu acho que foi isso também. Ela notou que a gente estava à vontade, então ela meteu pergunta que... E a gente não imaginava que ia ter. Eu acho que nem ela fez aquelas perguntas na vida dela. Umas perguntas, por que você decidiu abrir sua empresa? Após isso, ela se direcionou para mim e perguntou, quanto você ganha? Aí eu respondi. Acredito eu que ela tenha perguntado isso pela movimentação muito alta. E a gente colocou. A gente movimenta, a gente não ganha, tá? Só é movimento dinheiro dos outros. Aí acredito que ela achou muito nova para a movimentação que tinha lá. Essa piada. Exatamente isso. Aí eu peguei e virei, bem segura, mostrei, tava com o... Perguntou se ela queria ver os extratos bancários. Exatamente, estava com o extrato bancário. E eu perguntei, eu trouxe meus extratos bancários, dá conta que eu mais movimento, você quer dar uma olhada? Aí ela pegou e respondeu, sim. Aí eu peguei e entreguei o envelope. Aí ela entregou o envelope. Antes dela abrir o envelope, ela já jogou outra pergunta. Como o faturamento que a gente preencheu no 10.160 supera o de microempreendedor individual, e ela tinha visto que a empresa é em nome dela, aí ela virou, mas microempreendedor não fatura só até 60 mil por ano? Aí eu, curto e grosso, eu não, microempreendedor individual fatura até 60, mais grosso do que curto. Aí, não, microempreendedor individual fatura até 60 mil por ano. No caso dela, ela é microempreendedora, empresária individual, e o faturamento dela anual é até 360 mil por ano. Aí ela já notou que eu sabia o que estava falando. Você me respondeu desse jeito. Mas ela mereceu. E dando uma cortada, não. Mas não é, na verdade, não notei que eu tinha sido grosso. Eu tentei ajeitar ainda e piorei a situação depois que eu dei outra cortada nela, piorando a situação, mas pra mim eu tava melhorando na hora. Aí eu parei pra pensar depois. Aí ela pegou o extrato e nossos extratos estavam juntos no envelope, ela tirou, aí a gente trouxe, ela falou que a gente tinha trazido a movimentação somente dos últimos 4 meses dela, porque só tinha conseguido pegar os últimos 4 meses, e dos últimos 6 meses meu. Aí ela viu, tipo, isso aqui de papel. Aí ela olhou a página inicial, a primeira página. Ela não folheou uma página. Ela olhou a primeira página e graças a Deus, a primeira página que tinha mais movimentação, ela olhou, ok, e devolveu e voltou lá para o computador. E detalhe, essa primeira página que ela viu era a movimentação dele e era de janeiro. Ou seja, ela olhou uma primeira página e virou, só olhou frente e verso de janeiro dele. Não olhou as outras, não olhou dos últimos 3 meses e não olhou as minhas, que eu comentei após ela entregar o envelope. As minhas estão embaixo, porque eu tinha entregado porque ela tinha perguntado das minhas. Mas ela não olhou.
tu cai nisso aqui. Então, no próximo vídeo a gente vai dar dicas, não aquelas dicas como o visto ser aprovado. Ah, não minta, não. Isso aí é o óbvio. É o essencial pra você já visto, mas não mentir. Então, organize suas informações de uma forma que você convença eles que você tem como viajar, que você tem como voltar e que você não quer ficar lá, pelo menos por enquanto. Você pode depois aplicar um visto de estudo e tudo mais, mas que você está indo para respeitar a lei. Isso é muito importante. Então, a gente vai dar umas dicas num próximo vídeo. isso. Nosso próximo passo agora é tirar o ETA, porque como vocês sabem, a gente até vai para os Estados Unidos, por isso que a gente tirou o visto americano. Mas a gente vai lá, acho que no Réveillon, no Natal e Réveillon mesmo, como a gente falou na entrevista. Mas a gente vai antes ao Canadá. Então a gente vai tirar o ETA e vai contar sobre isso no próximo vídeo. E uma das partes mais importantes, que eu acho que a gente não comentou até agora, foi que ela virou e falou. Ela falou, parabéns, o visto de vocês estão aprovado, boa viagem. Aí eu ia saindo e voltei. Aí ela descontou a cortada. Eu virei pra ela e perguntei, e meu passaporte vai pra onde? Aí ela, no endereço que foi cadastrado, senhor. Muito grossa. Aí eu, deve ser o da agência. E tchau, eles ficam lá com seu passaporte. Aquela questão que a pessoa falou muito da folhinha verde, folha. Aí não recebeu A folhinha. gente não recebeu folha de nada. Se E é a que gente a- viu a pessoa recebendo só a negada. Eu vi. É, a folhinha vermelhinha com dicas. Rosa. Mas isso. Agora, tipo assim, a não ser que folhinha seja aquele negócio desse tamanho, que eles dão com instruções Enfim, pós o não visto ser sabemos aprovado. que nosso É. visto foi aprovado. A gente não sabe a questão da folhinha. E já chegou Chegou já com morte, o Visa. com Chegou a fotinha 3 que a dias úteis. gente tirou lá e tudo mais. E tá aqui. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos. Dê Se você não um like. gostou, você explique lá porque que você não gostou, porque a gente só melhora se a gente sabendo que a gente tá errando. A gente tá iniciando isso aqui. Então, muito obrigado, gente. E tenham todos um bom dia, tarde, noite, não sei qual hora que você tá assistindo.